Eu sempre recebo perguntas referente a pilares, mas nunca referente às vigas. E eu acho que um dos principais motivos de estabilidade global, contraventamento, referente a vento, redistribuição de esforços, parte do método domínios níveis, está muito relacionado a como foi feita a concepção estrutural das vigas. Porque as vigas elas não têm a obrigação só de estar abaixo de paredes. Elas têm outras funções estruturais que precisam ser levadas em consideração por conta de uma análise global da estrutura. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estruturalcast, aqui onde nós discutimos estratégias, trazemos assuntos para vocês dominarem a engenharia. Eu sou Eliana Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é sobre como conceber vigas em uma estrutura em concreto armado. É isso aí. Sempre quando a gente está falando de concepção estrutural, a primeira coisa que vem na cabeça é como lançar os pilares, como posicionar os pilares na estrutura. E as pessoas esquecem, eu acho, que basicamente a concepção estrutural também é formada por vigas. Então, como posicionar as vigas? Quais as dimensões de vigas? Como analisar estruturalmente essa viga, se é uma viga isostática, se é uma viga hiperestática, se eu preciso aumentar a altura, se eu preciso dar continuidade, se eu preciso aumentar a largura, qual que é a responsabilidade da viga, quais são os tipos de viga de transição, de equilíbrio, inclinada, invertida, enfim. Então, eu sempre recebo perguntas referente a pilares, mas nunca referente às vigas. E eu acho que um dos principais motivos de estabilidade global, contraventamento, referente a vento, redistribuição de esforços, a parte do método domínios níveis está muito relacionado a como foi feita a concepção estrutural das vigas. Porque as vigas elas não têm a obrigação só de estar abaixo de paredes. Elas têm outras funções estruturais que precisam ser levadas em consideração por conta de uma análise global da estrutura. Tô sentindo que esse podcast vai ser dos bons. Esse é bom, porque geralmente é um assunto que a gente não encontra referente à concepção estrutural de vigas. A gente sempre, 10%, 8% vão. E é só isso. Basicamente é uma pré-concepção, um pré-dimensionamento, que também a gente vai falar hoje, referente a esse pré-dimensionamento, que a gente vai, digamos assim, falar que está errado os 10%? Talvez. É só para quem escutar que vai conseguir interpretar, porque nem sempre é assim. Às vezes eu consigo vencer um vão aí de 20 metros, 30 metros com uma viga de 30 centímetros. Será que eu consigo? Existe essa relação que a gente pode conversar hoje também. Bacana, Luiz. E se você acha esse assunto importante, se você gostou da gente estar trazendo esse assunto aqui, já deixa seu like, ativa o sininho. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, já se inscreve. E se você nos acompanha pelo Spotify, já assine nossa playlist por lá. E para a gente começar o nosso assunto, Luiz, o que são vigas? O que são vigas? É um elemento em concreto armado, olha só, que interessante, né? Mas se a gente parar para pensar, vigas elas são elementos que vão suportar cargas e vão transmitir cargas. Vamos imaginar dessa maneira. Então elas vão receber e vão transmitir cargas. Porque as vigas elas não vão... Claro que existe a viga de fundação, digamos assim, que ela acaba distribuindo as cargas no solo, mas as vigas elas vão ser como se fosse um elemento intermediário entre a carga e os pilares. Então, elas vão servir como apoio de laje, vão servir como apoio das paredes, principalmente, e vão servir também como contraventamento. Então, se a gente parar para pensar, as vigas elas são um elemento em concreto armado como qualquer outro. Então, eu acho que eu falei isso já num outro podcast, que todo elemento em concreto armado ele é um elemento igual, só porque ele está posicionado de uma maneira diferente, com uma geometria diferente, mas a gente precisa basicamente entender quais são os tipos de vigas e o porquê que ela está naquela posição e qual que vai ser a sua função naquela posição. Porque basicamente as vigas elas vão transmitir esforços para os pilares. Então a gente precisa posicionar isso de uma maneira estratégica, digamos assim, na estrutura, tá? Porque a principal função, além de redistribuir os esforços, por exemplo, pegar o carregamento das paredes,
pegar o carregamento de utilização das lajes, peso próprio das lajes. Então ela vai receber esses esforços e vai distribuir. Só que no meio dessa distribuição, talvez vão ter outras vigas, vão ter outras estruturas. Muitas vezes, a gente vai falar um pouco disso depois. A viga vai ser um esforço que vai transmitir para a laje e não a laje para a viga. Então, a gente precisa interpretar isso também. Que a viga, além dela transmitir, ela também vai ser um elemento que vai se apoiar em lajes, digamos assim. Vai depender muito de cada caso. Luiz, tu comentou já que as estruturas, basicamente, elas se comportam do mesmo modo. Viga e pilar são bem parecidos. Qual é essa diferença, assim? Então, um tá de pé e o outro tá deitado. Mas basicamente assim, pilares, por conta da sua posição, por conta da sua geometria, ele vai ter uma relação que vai ter mais cargas de compressão nele. Isso. E a viga ela vai ter uma carga que vai ter um esforço de flexão. Não que o pilar ele não vá sofrer um esforço de flexão. Ele também sofre esforços de flexão por conta dos momentos fletores, diferença de momentos fletores, que é proveniente das vigas. Mas, basicamente, existe um modelo de viga que, sim, vai ter esforços de compressão também, como os pilares. E muitas vigas, às vezes, elas precisam ser dimensionadas como pilares. Por conta de, vamos imaginar o seguinte, um pórtico, 4, 5 pavimentos, no qual eu tenho um esforço de vento em X, em Y, enfim, na lateral. As vigas transversais, referente ao esforço, vão estar sofrendo um esforço de compressão por conta do esforço do vento, porque é uma carga lateral. Então, mais algumas vigas vão estar sofrendo flexão, enfim, é aquela relação de que depende da carga que está atuando. Referente à carga de vento, às vezes a viga vai estar sofrendo esforço de compressão. E o pilar vai estar sofrendo um esforço de flexão por conta do vento. Agora, carregamento de peso próprio, carregamento de cargas acidentais, revestimento. Aí as vigas elas vão estar submetidas na maior parte do tempo como flexão, né, no qual eu vou ter sim uma compressão na parte superior, uma flexão, uma tração na parte inferior da viga. Mas os pilares eles vão estar sofrendo um maior carregamento de compressão por conta da gravidade e tudo mais. Mas, basicamente é o mesmo elemento, né? Tá, e para pilares eu sei que tem uma dimensão mínima, tem norma de dimensões. As vigas também eu tenho uma norma para dimensionar ela, uma dimensão mínima? Sim, a gente segue a mesma norma, 6118, né? Da versão atual que a gente está gravando esse podcast é de 2014, mas... Por exemplo, enquanto que para pilares eu tenho... Papilares não, né? Papilares. Para pilares eu tenho a dimensão mínima de 14 centímetros. E a gente não vai entrar no mérito de falar da norma de desempenho, que é de 12 centímetros e tudo mais. Para vigas, eu tenho a dimensão mínima de 12 centímetros. Em alguns casos excepcionais, digamos, eu posso utilizar 10 centímetros. Mas, gente, não tem como utilizar 10. Até 12 é difícil de utilizar em vigas. Difícil por qual motivo que você fala? Porque, por exemplo, dependendo da classe de agressividade ambiental que eu estou atuando, por exemplo, eu estou lá numa área rural. Às vezes eu tenho 2 centímetros de cobrimento mínimo. Se eu for tirar 2 centímetros de cada lado, 4 centímetros... Aí nessa viga de 12, já vai sobrar 8 centímetros para mim colocar as armaduras. Aí eu tenho um esforço lá onde eu vou precisar de 2 barras de 10. Enfim, eu vou ter pouco espaço para trabalhar, pouco espaço para passar o agregado nessas armaduras. Então 12 centímetros ainda é pouco, por mais que a norma fale isso. Agora, referente à altura. Referente à altura, se eu não me engano, acho que não tem a dimensão mínima. Mas o ideal é trabalhar no mínimo aí com 25 centímetros, né? Se a gente estiver trabalhando aí com, sei lá, com vãos entre pilares de 2,5 metros, por exemplo. Às vezes até dá para trabalhar com 25 centímetros. Mas eu confesso que não lembro de algum projeto que eu fiz que tinha 25 centímetros. No mínimo aí 30 centímetros para a gente conseguir trabalhar bem, digamos, o pórtico como um todo, referente ao estado limite último e estado limite de serviço, para controlar os deslocamentos e tudo mais. Então, já é uma relação de que a seção transversal da viga
vai estar totalmente relacionada com o deslocamento, vai estar totalmente relacionado com o dimensionamento. Então, mas falando de uma dimensão mínima, 12 centímetros por 25, assim, é ideal, mas o 12 eu não gosto de trabalhar. Uhum. Com qual dimensão que você gosta de trabalhar? Aí a gente vai entrar numa relação de que depende, né? Porque depende da arquitetura. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma arquitetura, por exemplo, de paredes de 20 centímetros, eu vou trabalhar aí com vigas de 17 até 19 centímetros. E aí vai depender de uma outra situação, depender do tipo da forma, depender do tipo de requadro que o pessoal vai conseguir fazer para finalizar a parede, para que não tenha ressalto de viga. Então, você gosta de trabalhar a viga já sabendo que tipo de bloco vai ser utilizado na obra para evitar esses ressaltos. Exatamente. Por exemplo, teve um caso de uma residência que a gente estava trabalhando, no qual as vigas superiores da residência, elas tinham 14. E aí o proprietário da obra lá, não, aqui nos quartos, na parte superior, eu quero trabalhar com um bloco de 9. De última hora ele mudou, queria trabalhar com um bloco de 9. Mas, entende? Eu não posso mudar a minha estrutura por conta de uma alteração que teve na obra lá por conta do tijolo. E o pedreiro ligou, viu, dá pra gente utilizar agora a viga também de 9? Então, claro que não, né? Claro que não. Por conta da alteração do tijolo que teve. Antes a gente estava utilizando um tijolo de 11,5 com uma viga de 14. Né? Ideal, na verdade, seria trabalhar com um tijolo de 14, viga 14. Só que eu não consigo trabalhar com uma viga de 11,5, né? Utilizando um bloco de 11,5. E nesse caso, a gente estava utilizando uma viga de 14 centímetros e um bloco de 9 centímetros. Então é 10, 11, 12, 13, 14. Tem uns 5 centímetros aí de diferença. Outra coisa que me surgiu aqui. A dimensão mínima do pilar, qual que é? Não é 14 centímetros? 14 centímetros. Tá. E se a norma me permite trabalhar com mínimo 12, em situações até 10, como que fica essa união entre o pilar e a viga? É possível? É execuível isso? É possível quando a gente está falando do domínios níveis, por exemplo. Porque se eu for pegar o método domínios níveis, que eu vou dar responsabilidade para a estrutura, né? Para cada elemento, para quem conhece o método. Então, por exemplo, o pilar ele é mais responsável que a viga. A viga, digamos assim, ela se apoia no pilar. Então, se eu tenho uma base alargada no meu pilar, digamos, de 14 centímetros, e a minha viga tem 12, então a minha viga ela é menor que o pilar. Então, ela vai realmente se apoiar no pilar. A grande questão tá quando é ao contrário. Então, eu estou, digamos, com um pilar de 14 centímetros e uma viga de 19. Não que não seja possível, é possível fazer. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque uma parte da viga vai se apoiar em nada e uma outra parte da viga vai se apoiar no pilar. Então, eu tenho que ter o meu comprimento de ancoragem das armaduras. E aí a gente vai entrar numa outra relação que vai depender muito da espessura do pilar, vai depender muito do diâmetro da barra, vai depender muito do esforço que está atuando, mas pode sim ser feito isso. E assim, como é que pode dizer assim? Na engenharia meio que tudo é possível, sabe? Só porque a gente tem que posicionar as armaduras para combater os esforços. Isso é porque no momento da concretagem vai existir esforços internos ali de tração, cisalhamento. Às vezes eu vou ter um esforço de tração a 45 graus lá por conta da ancoragem. Então, como é que pode dizer? É possível fazer viga menor, pilar maior? Existe esse apoio? Existe esse apoio. É possível fazer um pilar menor e uma viga mais larga? É possível. É possível também, mas tudo é calculável, entende? Tudo é calculável, não existe achismo na engenharia, não existe aquela relação de, vou aumentar aqui e tá tudo bem. Não é bem assim, entende? Porque se a gente encontra momentos fletores para encontrar as armaduras, para encontrar os estribos, para encontrar o comprimento de ancoragem, se eu estou alterando uma dimensão de viga, se eu estou alterando uma dimensão de pilar, consequentemente os esforços eles também vão se alterar. Então, existem métodos aí, bielas e tirantes, enfim, existe um monte de relação que a gente pode utilizar para encontrar esses esforços que estão atuando na estrutura. Então, poder pode, mas tem que ser calculado.
Tá, e a gente tem diferentes tipos de vigas, né? Viga T, viga de equilíbrio, viga invertida, viga plana. O que faz vocês escolherem o tipo de viga que será utilizado numa estrutura? Vai depender da sua função e muitas vezes, assim, as vigas são todas iguais, na verdade, né? A gente só usa nomenclaturas diferentes por conta da sua posição, para a gente conseguir interpretar e entender qual que é aquela viga. Então, por exemplo, uma viga baldrame. Viga baldrame é a viga que vai fazer o travamento das fundações. Muito, muito, muito importante. Até tem um vídeo no canal onde eu faço uma simulação, digamos assim, de uma estrutura, avaliando a estabilidade global da estrutura. Então, avaliando os esforços de vento, avaliando o quanto a estrutura ela se desloca lateralmente com viga baldrame e sem viga baldrame. Por quê? Porque muitas pessoas acham que a viga baldrame ela só é para apoiar as paredes do pavimento térreo. E na verdade não. A viga baldrame ela tem uma grande influência na estabilidade global da estrutura. Então, a relação de você travar os pilares lateralmente, travar as fundações nas duas direções, faz com que o pórtico como um todo se torne mais rígido. Se o meu pórtico ele é mais rígido, automaticamente eu diminuo os deslocamentos laterais na minha estrutura. Então é como se fosse aquele... Não sei se tu lembra aqueles paliteiro antigo, que ele tinha um pezinho embaixo, que ele era pesadinho assim, que daí ficava em cima da mesa assim, tu batia... Não sei se falava João Bobo, não lembro como é que era esse negócio, mas tipo assim, é uma base de paliteiro assim, que a base era pesadinha. Aí você batia ele, tu não conseguia derrubar ele. Imagina uma estrutura no qual eu tenho vigas baldrames e, por exemplo, eu estou com a minha estabilidade global acima do gama Z, enfim, eu estou com a minha estrutura está instável, está deslocando lateralmente. Não posso mais alterar pilares, não posso mais aumentar a altura das vigas superiores, que seria, digamos, o ideal. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar a altura das vigas baldrames. Porque elas estão lá embaixo da terra? Não vai aparecer. Se eu aumentar a altura da viga baldrame, ela não vai influenciar na altura do meu pavimento, do meu pé direito. Ela não vai aparecer no meio de uma sala. E aí, às vezes, ela vai resolver a estabilidade global. Porque eu estou criando uma maior rigidez na base. Então, é uma sacada assim que às vezes as pessoas pensam, a viga baldrame ela só serve para apoiar as paredes do pavimento térreo. Ou só servem para fazer o travamento da fundação. Não, a viga baldrame ela tem grande influência também na estabilidade global. E ainda falando das vigas baldrames e falando lá da fundação, depois a gente vai subindo aí essas vigas. Existem vigas de equilíbrio, viga alavanca, que são, digamos assim, dois tipos de vigas para fundações. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de viga de equilíbrio, se a gente for pegar na palavra mesmo, equilíbrio é para a gente, enfim, chegar a um equilíbrio na estrutura, né? Quando eu estou falando de fundações em divisa, eu estou criando uma excentricidade na minha estrutura que faz com que eu perca o equilíbrio da estrutura. Então, se eu tenho uma fundação em divisa, eu posso fazer um recuo dos pilares para a parte interna da edificação. Só que eu tenho uma parede lá na divisa, né? Então, eu jogo a minha fundação para a parte interna da edificação, ou seja, digamos, eu coloco um recuo, digamos, de 1,5 m, 2 metros da divisa, as minhas fundações, só que a minha parede, ela precisa seguir na divisa. Então, eu coloco uma viga de equilíbrio. Ou seja, eu vou ter a minha fundação, vou estar passando com a minha viga baldrame por cima dessa minha fundação, no qual ela vai até a minha divisa. E nessa divisa eu vou nascer com os pilares. Essa minha viga baldrame, ela acaba se tornando uma viga de equilíbrio. Ou seja, eu estou como se fosse uma gangorra. Tá, qual a diferença da viga de equilíbrio e da viga Alavanca? Não, em balanço. Em balanço? Não é a mesma coisa? Basicamente sim, só que eu trago nomenclaturas diferentes porque, sim, a viga de equilíbrio ela vai estar em balanço. Ela funciona da mesma forma? Funciona basicamente da mesma forma, assim. Só porque, como é que eu posso dizer? A viga de equilíbrio eu preciso fazer com que eu tenha um esforço de compressão na minha fundação. Então,
como é que eu posso dizer? Ela vai se apoiar diretamente em cima da minha fundação. Ela vai estar em balanço, uma região dela vai estar em balanço. Porém, a grande questão aqui é que eu preciso trazer um esforço de compressão na minha fundação. Então, eu preciso ter altura suficiente, eu preciso ter... Porque vamos imaginar o seguinte. Às vezes, uma viga em balanço, ela não vai ter tanto carregamento. Porque às vezes é um elemento estético da minha estrutura. Uma viga de equilíbrio, ela é uma das vigas mais principais da estrutura. Porque ela está apoiando toda a minha estrutura na parte superior. Então, por mais que elas tenham esteticamente, digamos assim, visualmente a mesma função, mas na verdade não tem. Porque a viga de equilíbrio ela vai necessitar de uma maior largura, ela vai necessitar de uma maior altura do que uma viga em balanço, por conta dos carregamentos. Então, assim, visualmente elas têm basicamente não a mesma função, mas visualmente elas são iguais, né? Mas se a gente for falar em vigas em balanço, às vezes, como é que eu posso dizer? Eu não tenho tanto carregamento, às vezes é só um elemento estético, às vezes não precisa de tanta altura se eu tenho uma continuidade, digamos assim, diferente da viga de equilíbrio. Porque a viga de equilíbrio, por mais que eu tenha uma continuidade, eu vou ter um esforço cortante muito grande nessa viga. Então eu preciso ter uma altura muito grande, eu preciso ter uma largura muito grande, porque tem um carregamento, puta de um carregamento ali por conta da estrutura inteira, né? Que eu estou suportando, às vezes, os pilares de toda a edificação nessa minha viga de equilíbrio. Que basicamente é como se fosse uma viga de transição. Ela vai fazer a transição dos esforços dos pilares da divisa para uma fundação na parte interna. Diferente da viga que está em balanço. Mas se a gente for falar em balanço, é sempre por conta estético, né? Geralmente é estético. Não que não seja uma função estrutural. É óbvio que é uma função estrutural, né? Senão ela não estaria lá de pé. Mas essa diferença de viga de equilíbrio e viga em balanço tem sim essa diferença. Então a viga de equilíbrio é utilizada junto com as baldrames, lá embaixo. Junto com as baldrames. E a outra que você falou era... Viga alavanca. Viga alavanca, por exemplo, eu mantenho a minha fundação na divisa e essa minha... Então, assim, eu tenho a minha divisa, continuo com a minha fundação em divisa. Só que eu não vou recuar as minhas fundações para o lado interno. Eu vou ter a minha fundação exatamente na divisa. Só que por conta dos recuos, cobrimentos, espaçamento entre estacas, o centro do pilar com o centro da fundação vai fazer com que eu tenha uma excentricidade, que vai fazer com que eu tenha um esforço de rotação, que esse esforço de rotação vai ter os momentos fletores e tudo mais. Só que para mim, digamos assim, combater esses esforços de rotação, esse momento fletor que eu tenho na minha fundação em divisa, eu trago uma viga lá da parte interna da edificação e travo essa minha fundação na divisa, para que ela não tenha esse esforço de rotação para fora. Geralmente, essas vigas alavancas, digamos assim, elas vão tracionar, porque elas vão estar sendo puxadas para fora. Então, geralmente, essa viga alavanca vai estar tracionada. Mas ela vai servir como? Impedir a rotação da fundação para o lado externo e fazer com que eu diminua os esforços, né? De momentos fletores e tudo mais. Então, é uma viga assim, bem característica de... Tem grandes alturas, armadura também, ela é bem super armada, assim, dependendo o esforço que está atuando. Claro, né? Porque a armadura ela vai ser sempre proveniente do esforço. Mas a viga de alavanca daí ela já é diferente da viga de equilíbrio, né? Porque a viga de equilíbrio eu vou equilibrar o pilar lá na minha extremidade. A viga alavanca vai travar a fundação na minha divisa. Ambas geralmente são utilizadas em situações que eu tenho a minha edificação na divisa. Sim, sim. Se não, baldrame normal. Claro que, por exemplo, às vezes eu tenho, digamos, uma situação de garagem. Isso vai depender muito da arquitetura, né? Que eu tenho uma viga de equilíbrio, digamos assim, no meu pavimento superior que vai suportar. Aí vai depender muito da interpretação do projeto estrutural, né? Porque eu posso também ter uma viga de equilíbrio que é uma viga em balanço, em transição, que vai trazer os esforços para a parte interna da edificação. Então, mas vamos colocar aqui que viga de equilíbrio é na parte da fundação, lá embaixo. Se a gente subir para a parte superior, a gente já vai estar falando de viga de transição, viga em balanço. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas?
Então vamos subir aí. Porque a partir do baldrame, subimos o pavimento, a gente já entra nas vigas normais. Vigas normais, Luiz. O que é viga normal? Viga normal é, enfim, tá interligando os pilares. Às vezes eu tenho continuidade, às vezes não tem continuidade, às vezes é uma viga biapoiada, biengastada, vinculações, enfim. A gente não vai falar sobre vinculações aqui nesse podcast. Mas, porque já não faz parte, digamos assim, da concepção das vigas, é referente a uma análise estrutural, uma referente à otimização estrutural. Mas, por exemplo, viga de transição. Vamos imaginar uma viga de transição aqui. Eu tenho, digamos, um pavimento que é garagem, e acima desse pavimento garagem eu tenho vários apartamentos. Então, nesses apartamentos, consequentemente, talvez eu tenha uma maior quantidade de pilares. E esses pilares, se a gente for pegar o método domínios níveis, eles precisam chegar até as fundações de alguma maneira. Só que eu chego no meu pavimento garagem, eu não posso ter tantos pilares, por conta das vagas de garagem, por conta da circulação. Então, consequentemente, eu vou ter vigas de transição. Vigas de transição são as vigas que vão apoiar esses pilares superiores que não podem vir até a fundação. Quando isso acontece, eu vou ter um esforço cortante, eu vou ter um carregamento axial nessa minha viga muito grande. Muito grande. E diferente de uma viga normal, que está apoiando apenas uma parede, que está apenas fazendo um fechamento, está fazendo um contraventamento, a minha viga de transição é como se ela fosse a viga mãe, digamos, da estrutura. Porque ela vai apoiar basicamente toda a minha estrutura. Porque se a minha viga de transição ela entra em colapso, se ela tem algum tipo de patologia, digamos assim, eu estou comprometendo boa parte da minha estrutura, quase que toda a minha estrutura por conta dessa viga de transição. Agora, se a gente for pegar pelo nome transição, ou seja, ela está recebendo esse carregamento e está transmitindo para outras vigas, pode ser também que aconteça, ou para os pilares principais da edificação. Então, uma viga de transição, digamos, isso às vezes me perguntam bastante, tipo, qual viga se apoia em qual? Quem se apoia em quem aqui? Então, isso vai depender de cada projeto. Vigas de transição, isso acontece muito. Porque às vezes eu tenho duas vigas de transição, uma se apoiando na outra. Não é apenas a viga principal da edificação que vai ser uma viga de transição. Não, às vezes eu tenho uma viga de transição que se apoia numa outra viga de transição, que se apoia numa outra viga de transição, que aí vai para os pilares. Só que quem se apoia em quem? A maior, a mais esbelta? Não, mais esbelta não, a mais rígida, né? Geralmente é mais rígida. Então, se a gente for falar em rigidez... A mais rígida significa o quê? Referente à inércia, referente à seção transversal, a maior. Eu quis dizer a mais esbelta, usando esbelta para se referir a sim, isso. O esbelto, eu acho que na engenharia é algo mais fino. Isso. Mais comprido e fino. Exato. Exatamente. Comprido e fino é esbeltez. É isso aí. Se for pegar os prédios lá de Balneário Camboriú, são os prédios mais esbeltos que existem, porque eles são compridos, são finos, é um negócio lá que tu pensa, isso aí vai quebrar no meio, vai cair isso aí. Enfim, quem se apoia em quem? Isso é uma relação de rigidez. Então, se eu tenho uma viga de 14 por 40 e uma outra viga de 19 por 60, claro, vai depender de cada projeto. Mas, teoricamente, pelas rigidezes, a viga de 19 por 60, ela vai suportar a viga de 14 por 40. A maior vai suportar as menores. As menores. Então, tem esse jogo de rigidez. Só que eu não posso criar a ilusão de que, vamos imaginar que eu tenho duas vigas em balanço, 14 por 40, e na ponta desse meu balanço eu tenho uma viga de 19 por 60. Automaticamente, essa minha viga de 19 por 60, ela vai acabar sendo um peso. Vai acabar sendo não uma viga principal, digamos, na minha edificação. Por isso que a gente sempre bate na referência de você utilizar o método domínios níveis para você conseguir interpretar quem se apoia em quem, porque muitas vezes eu tenho um problema lá na minha viga superior, lá no terceiro pavimento, digamos, e as pessoas elas querem fazer uma análise estrutural lá naquele pavimento. Só que, e se eu tiver uma viga de transição lá no meu pavimento térreo, que está tendo um problema, que está gerando um problema lá no meu pavimento superior? Então, consequentemente, eu preciso
avaliar a estrutura como um todo, né? Porque é essa mesma situação. Se eu tenho 2 vigas em balanço, 14 por 40, e na ponta desse meu balanço eu tenho uma viga de 19 por 60, o jogo da rigidez na estrutura já não vai funcionar. A gente precisa usar muito a lógica na engenharia para poder interpretar não só a rigidez, porque não é uma regra geral, porque vai depender de cada projeto arquitetônico. Luiz, falando de dimensionamento de vigas, nós aprendemos, né, na faculdade a estipular no arquitetônico mais ou menos 10% do vão. Só que acontece muito de a gente ter 6 metros entre um pilar e outro, então eu tenho uma altura, e depois desse outro pilar eu tenho um vão, sei lá, de 3 metros, 2 metros. Então vão ter alturas diferentes entre o vão de 6 metros e o vão de 2 metros. Na execução, no projeto estrutural, como que vocês fazem isso? Essa viga, ela continua da mesma dimensão, da mesma altura, ou ela tem essa diferença na obra? É fácil na obra ficar mudando essas alturas, ou ela pega essa altura maior e segue contínua nas demais vigas? Como que funciona isso? Aí que está um dos problemas da parte de pré-dimensionamento, né? Porque isso existe, não existe uma estrutura que é totalmente simétrica, que os pilares estão a 3 metros. Às vezes é bonitinho chegar e falar, você tem que posicionar os pilares a cada 3 metros. Você tem que tentar colocar os pilares em dimensões iguais. Mas a arquitetura não é igual. Eu tenho uma sala e uma cozinha que está integrado, aí eu tenho 10 metros. Aí depois eu tenho uma despensa, uma lavanderia que está a 2 metros, que está a 3 metros, e eu preciso de pilares. Então isso realmente acontece. Só que aí eu preciso avaliar, por exemplo, assim, se eu ficar na minha estrutura, digamos assim, colocando, se aqui eu tenho um vão de 2,75, então eu vou colocar 3 metros. Aqui eu tenho um vão agora de 4 metros, então eu vou colocar uma viga de 40. Acho que antes eu falei vão de 3 metros, né? Não, então vamos voltar aqui. Tem um vão de 3 metros, vou colocar uma viga de 30. Tem um vão de 4 metros, vou colocar uma viga de 40. Tem um vão de 5 metros, agora eu vou colocar uma viga de 50. E assim tu vai. Não. Parece que isso na obra vai ficar tipo uma bagunça. A estrutura fica uma bagunça. Tudo fica uma bagunça. Então eu preciso interpretar, digamos assim, qual que é o maior vão aqui da minha estrutura? Eu tenho um maior vão aqui de 6 metros. Qual que é o vão que mais se repete, digamos assim? Qual que é o mais próximo? Não, eu tenho vãos de 4 metros, eu tenho alguns só de 3 metros. Então, alguns aqui eu tenho de 2 metros. Só que a maioria talvez seja de 4 metros. E até mesmo, às vezes, no vão de 5 metros, eu consigo utilizar uma viga de 40. Então, eu vou utilizar tudo viga de 40. Porque assim eu consigo, como é que eu posso dizer? Aumentar a produtividade na obra também. E o que eu acho legal de fazer, por exemplo, na primeira concepção do projeto estrutural. Então, eu avalio dessa maneira, avalio a estrutura dessa maneira, e por mais que às vezes eu estou lá com um vão maior de 6 metros, eu coloco uma viga de 40. E eu processo a estrutura. Por quê? Se eu avalio primeiramente a minha estrutura com todas as vigas iguais, vamos imaginar o seguinte, lancei todas as vigas com 40, sabendo que eu tenho vão de 3 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, lancei todas as minhas vigas de 40. Quando eu vou avaliar o pórtico unifilar, quando eu vou avaliar os deslocamentos, eu sei onde eu tenho um ponto crítico. Eu sei aonde que eu preciso ajustar os momentos fletores. Eu sei aonde que eu preciso colocar uma redistribuição. Porque se eu fizer essa relação de eu tenho 6 metros, vou colocar uma viga de 60. Eu tenho 4 metros, vou colocar uma viga de 40. Eu tenho 3 metros, vou colocar uma viga de 30. Quando eu vou fazer o processamento, que eu vou avaliar o pórtico unifilar, basicamente tudo está resolvido. Eu não consigo olhar para o pórtico unifilar e interpretar onde está deslocando mais na minha estrutura como um todo. Eu não consigo interpretar onde que eu vou ter um esforço maior. Porque ainda existe aquela relação de que se eu colocar às vezes uma viga de 60 perto de uma viga de 30, essa minha viga de 60 vai acabar puxando os esforços para ela, porque ela é mais rígida. Então, se eu trabalhar com essa diferença muito grande de rigidez entre elementos na estrutura, eu não vou ter uma redistribuição adequada de esforços na estrutura.
porque eu tenho uma grande diferença de rigidez. Se o elemento ele é mais rígido que o outro, consequentemente ele vai suportar mais cargas. E as cargas, elas têm, quase que elas têm vida própria, elas vão ir para o elemento mais rígido. Então, a partir do momento que eu deixo os elementos estruturais ali de vigas mais uniformes, com a mesma altura, a minha carga se distribui melhor? Então, tende a se distribuir tende melhor? a ter esse comportamento. Claro que depois de uma análise estrutural, depois da gente entrar num processo de otimizar o projeto estrutural, aí sim eu vou pensar, tá, eu tô com um balanço aqui de 4 metros, eu tenho um vão interno de 6 metros, digamos assim. Às vezes, existe muito ainda a relação de que se eu diminuir a seção transversal do elemento, às vezes eu diminuo o deslocamento também. Isso é muito louco. Porque o que se subentende é que se não tá passando, se tá acontecendo algum problema ali, aumenta a seção. Aumenta a seção. É sempre aquela relação, aumenta a seção. Meu Deus, a minha viga não tá passando, eu vou aumentar a seção. E às vezes não é isso, às vezes é uma relação que a estrutura ela não tá se redistribuindo por conta das inércias. Então, existe muito eu já passei, enfim, vários projetos assim de... Pô, eu tô com umas vigas de transição ali, tô com na sala ali, eu tenho umas vigas de transição, embaixo tem uma garagem, e tô com uma viga de 14 por 50, e apoiando numa viga de 14 por 60, e vai, não passa, e tem deslocamento. Pô, às vezes é só uma relação de você diminuir a seção transversal. Você diminui o peso próprio também. Então, se eu diminuo o peso próprio, eu tô diminuindo o carregamento. Se eu diminuo o carregamento, eu diminuo o deslocamento também. Claro, dependendo da inércia também, né? Existe um meio termo. Mas, voltando à primeira questão lá, não é legal ter várias dimensões na estrutura, assim, de... Pô, tá totalmente fora do padrão de... Pô, qual que é o padrão? Tem viga de 30, viga de 25, viga de 45, viga de 35, viga de 50, viga de 55... Não, pelo amor de Deus, não tem como. E aqui a gente entra numa outra relação. Por exemplo... Antes, no começo do podcast, eu falei, dá pra vencer um vão de 10 metros, uma viga de 30? Dá. Só que eu preciso avaliar a estrutura como um todo sempre. Eu nunca vou avaliar o vão apenas com a viga. É impossível. Não existe. Sai da faculdade, a gente sai para tem uma viga lá biapoiada, uma viga isostática com apoio móvel e um apoio fixo. Aí tu chega na obra, tem 400 pilar, 200 vigas lá, tudo junto, e aí? Qual que é o apoio fixo, qual que é o apoio móvel? É uma relação inicial para você começar a parte de projeto estrutural, só que agora o jogo é diferente. Por quê? Às vezes eu tenho um vão de 4 metros com uma viga de 40 apoiada em 2 pilares. Vamos imaginar essa situação. Indiferente se é apoio fixo ou apoio móvel, tá? Tem uma viga de 40 com 4 metros apoiada em 2 pilares. Se eu não relacionar os pilares na minha estrutura, como que eu vou avaliar isso? Como que eu vou avaliar? Se eu tenho, às vezes, um pilar de 1 metro e eu tenho um pilar, às vezes, de 30 centímetros, para onde que a carga vai? Aonde que a viga ela vai se apoiar mais? No pilar de 1 metro ou no pilar de 30 centímetros? Acredito que tem 1 metro. Então, a rigidez dos pilares também vai influenciar no comportamento da viga. Então, dá para vencer um vão de 10 metros com uma viga de 30? Dá. Só porque, às vezes, a viga ela vai se apoiar nas grelhas da laje. E, às vezes, eu vou precisar ter como é que eu posso dizer? Uma armadura adicional na minha laje que vai estar apoiando essa minha viga e vai fazer com que eu tenha uma redistribuição de esforços no qual a viga vai se apoiar na laje, da laje vai se apoiar nos pilares ou em alguma viga interna. Então, eu não posso levar também como padrão, digamos assim, que 10% do vão. Então, uma viga de 30 metros eu vou ter que ter 3 metros de viga. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu tenho que analisar o que está em volta dessa viga. Eu tenho laje, eu tenho pilares. Então, se eu aumentar a seção do pilar, eu vou diminuir o deslocamento na viga. Se eu aumentar a laje, eu vou diminuir o deslocamento na viga, dependendo da posição dessa viga, dependendo da posição da laje.
E outra questão também, em levar em consideração sobre essas alturas, né, de 10%, às vezes a minha arquitetura não me permite ter uma altura muito grande da viga, né? Aí surgem as soluções de viga semi-invertida, viga invertida. Exatamente. Porque é igual aquela relação que eu comentei antes da viga baldrame. A viga baldrame eu posso aumentar a altura dela porque ela vai estar embaixo da terra, embaixo do solo. Quando eu estou, às vezes, trabalhando com cobertura, como é que eu posso dizer? Vamos falar primeiro de cobertura. Viga invertida em cobertura. Então, eu tenho um vão de 8 metros, no qual eu tenho um pé direito aí que eu não posso passar de uma viga de 50, digamos assim. E realmente eu preciso ter uma viga, digamos, de 80 nessa minha estrutura. Né? Vamos levar em consideração os 10%. Então, eu tenho que ter uma viga de 80. Eu posso pegar essa minha viga, dependendo do tipo da cobertura. Claro que vai contar muito o elemento estético na estrutura, né? E eu posso inverter essa viga. Então eu fico com 50 centímetros da minha viga de 80 para a parte inferior da laje e 30 centímetros lá para cima. Eu acabo vencendo o meu vão com uma viga de 80, só que aparentemente na parte inferior vai aparecer só 50 centímetros. Então eu inverti uma parte da viga. Isso a gente já está falando de viga semi-invertida, né? Porque ela não é totalmente invertida. Mas eu também, agora a gente está fazendo um projeto, uma residência simples, bem, vãos de 4 metros aí. Só que a arquiteta falou que não queria viga entre a sala e a cozinha. Só que eu tenho que ter uma viga lá entre a sala e a cozinha. Então, como é uma cobertura no qual não vai ser platibanda, no qual eu vou conseguir inverter essa viga, a gente vai inverter totalmente a viga. Então, na parte inferior, não vai aparecer, não vai ter viga lá. Não vai ter viga. Até nas janelas, né? A gente tá com uma residência em execução, que 2 janelas eu queria que a janela terminasse, o vão da janela finalizasse na laje. Então, nessa seção ali, a gente inverteu também as vigas, né? Essas vigas invertidas, por exemplo, nesse caso, ela acaba às vezes fazendo parte da platibanda. Às vezes é do elemento realmente estético, né? Tá, e como que funciona? Surgiu aqui, eu vou perguntando, Tá. que eu aproveito para aprender aqui também. Não tem muito script, né? Então, vai. Como que funciona a ligação entre uma viga invertida e uma viga tradicional? Eu tenho que subir o meu pilar, passar pela viga normal, até chegar a minha viga invertida? É assim que funciona? Então, aqui a gente vai entrar em 2 relações, digamos, da viga invertida com o pilar, né? E de vigas normais com viga invertida com viga normal, onde eu tenho diferença de alturas. O ideal é que, se eu tenho uma viga invertida, os meus apoios também precisam subir. Então, se eu tenho uma viga invertida no vão, os pilares de apoio, as vigas de apoio, elas também precisam subir no mesmo nível. Para que eu tenha uma ancoragem, para que eu possa posicionar as armaduras, para que eu possa fazer uma concretagem. Mas existe uma relação também que às vezes eu tenho uma viga, deixa eu pensar, uma viga menor, digamos, se apoiando na viga de invertida, aí eu preciso utilizar uma armadura de suspensão para interligar esses 2 elementos que estão com níveis diferentes, digamos assim. Armadura de suspensão, que é o quê? Os estribos na viga, depois a gente vai falar um pouco das armaduras da viga, os estribos eles têm a função de, por bielas e tirantes, fazer com que o carregamento chegue na viga, os estribos vão puxar para a parte de cima da viga, o carregamento vai a 45 graus, o estribo vai puxar novamente para cima, até chegar nos pilares. Então os estribos eles têm a função de esse esforço cortante e ir direcionando na viga até chegar aos pilares. A armadura de suspensão, aí vai depender muito das bielas e tirantes desses 2 elementos, eles fazem com que o esforço que está atuando em uma viga, então nessa relação de descer 45, subir no estribo, descer 45, ele vai chegar na viga de apoio e ele precisa subir para a viga de apoio. Aí eu preciso posicionar uma armadura de suspensão, que é como se fosse um estribo, que vai pegar esses esforços e vai jogar lá para cima da outra viga, que está invertida. Então basicamente esse é como se fosse suspender. Já tem um nome, né? Armadura de suspensão. Ele vai suspender essa viga, vai segurar essa viga e vai fazer com que eu transmita esses esforços que
vindo os estribos para outra viga também, enfim, daí chega na outra viga, vai ter outros estribos, vai ter outras armaduras que vão fazer com que o esforço chegue até os apoios, digamos assim. Mas eu preciso sempre, como é que eu posso dizer? Eu sempre falo assim, se eu vou utilizar a viga invertida, eu preciso ter apoio. Essa minha viga invertida, ela precisa ter uma ancoragem, ela precisa se apoiar em alguma coisa. Não é simplesmente inverter a viga que a viga vai funcionar. Não, ela tem que ter apoio também. Então, se os pilares têm que subir invertido na cobertura, eles também vão ter que subir junto nessa cobertura. Vai ter uma elevação, digamos assim, né? Mas tem que ter. Outra viga diferente que foi utilizado, que eu lembro, é na casa lá de Quilombo, onde a gente tinha um vão bem grande e a gente não podia ter uma viga com uma altura grande, que foi deixado a viga baixa e colocado uma armadura na laje. Viga T, eu acredito que seja. Isso, essa é a viga T. Então, o que aconteceu lá? A altura do pé direito não era suficiente, digamos, para a gente utilizar uma viga de 60, que seria ideal. A gente teve que utilizar uma viga de 40 lá naquele caso. Só que a gente vai entrar naquela relação de novo. Rigidez. Vigas, pilares, concreto armado, gente. Rigidez é o remédio. É o remedinho lá do concreto armado. E nesse caso, para a gente aumentar a rigidez da viga, a gente utilizou uma mesa colaborante. Ou seja, a gente utilizou uma viga T. Imagine um T. Uma viga T. Então, na parte superior, onde seria a mesa do meu T, digamos assim, é uma parte da laje. Então, a gente calculou essa viga T, ou seja, aumentamos a seção transversal da viga, porque antes era uma viga de 14 por 40, e agora a base lá em cima, sei lá, devia ter 40 centímetros também. Então, aumentamos a seção transversal da viga. Ao aumentar a seção transversal da viga, a gente aumenta a sua rigidez. Ao aumentar a sua rigidez, a gente vence vãos maiores. E nesse caso, lá no vão de 6 metros, aparentemente tem uma viga de 40, uma viga de 30 mais ou menos. Então, só porque a gente mudamos a seção transversal dessa viga, aumentamos a taxa de aço também, para que a gente pudesse aumentar o vão, para que a gente pudesse utilizar essa viga lá. E a viga plana? Qual a diferença? Daí seria uma viga faixa, né? Viga faixa é quando, por exemplo, eu crio um maciço na laje, digamos assim. Estou trabalhando com uma laje, como é que eu posso dizer? Eu preciso travar pilares, eu não posso descer também com essa viga abaixo do pavimento, digamos assim, no meu ambiente. E assim, ela não funciona muito bem para resistir à flexão, digamos, para suportar paredes. Tá? Mas ela funciona muito bem para diminuir deslocamento de laje, por exemplo. Eu tenho um vão de laje, laje treliçada, no qual exatamente no meio do meu vão está tendo um deslocamento excessivo. Eu posso utilizar uma viga faixa, ou seja, eu vou criar no meio do meu vão uma viga que ela tem a mesma altura da laje, só que ela tem uma maior concentração de armadura. É uma viga, né? Então a gente fala viga faixa, por quê? Porque ela tem a mesma altura da laje. Mas às vezes ela é uma viga de 30 por 14, ao invés de 14 por 30, falando em base e altura, né? Então às vezes é uma viga de 30 por 12. Uma viga faixa, ou seja, ela não vai aparecer. Depois concretado, então, não sabe nem onde é que ela está mais, né? Mas nesse projeto que a gente fez em Quilombo, tem mais 2 tipos de vigas, assim, que é bem diferente, assim, que a gente trabalhou lá, né? Às vezes as pessoas, elas não têm esse nível de consciência do que dá para fazer com as vigas. Então, por exemplo, lá a gente teve um caso de que a gente colocou uma viga dentro da parede, uma viga invertida dentro da parede. Pô, não tenho porta, não tenho janela, não tenho tubulação hidráulica, não tenho tubulação elétrica. E eu preciso vencer o vão, aonde eu tenho uma parede. E lá também a gente não queria que olhando de baixo ela aparecesse nada de viga, né? A gente queria que ficasse lisinho. Então, graças ao arquiteto, a gente tinha uma parede lá sem nada, no qual daria pra gente colocar uma viga dentro da parede. Então, eu tenho a laje na parte inferior, no qual eu vou ter uma parede. E essa parede eu não tenho porta, não tem tubulação, igual eu comentei. Então, a gente inverteu a viga. E a viga ela ficou dentro da parede, escondida dentro da parede. E lá a gente trabalhou com uma viga de 90 dentro da parede.
Então, assim, não dá para instalar uma tomada também, né? Não dá para colocar tomada, não dá para colocar nada nessa parede, mas tem uma viga lá. Tá vencendo o nosso vão lá. E uma outra viga que a gente utilizou nesse mesmo quarto, nesse mesmo local, foi uma viga inclinada, né? Pra gente conseguir redistribuir também os esforços, mudar os caminhos das ações na estrutura, diminuir o deslocamento. E aqui a gente entra numa relação de que vigas inclinadas, ela é uma viga normal. Enfim, todas as vigas para mim já é normal. Tudo é normal. Viga transversal normal, tudo é normal. Mas para quem não faz projeto estrutural ainda, às vezes é um pouco complexo de entender. Mas assim, nesse projeto, as vigas inclinadas, elas serviram como uma treliça. Imagina uma treliça lá no F2, no qual a gente faz o dimensionamento. Aí a gente encontra... Não sei se vocês acabavam fazendo aquelas pontes de palito. Uhum. Né? Ponte, guindaste. Guindaste de palito de picolé ou de macarrão. Então, por que a gente fazia aquelas pontes, aquelas situações? Porque quando a gente fazia o dimensionamento pelo F2, lançava a estrutura no F2, lançava os carregamentos e tudo mais, para interpretar o quanto que os palitos lá ia resistir, a gente tinha uma resistência do palito à compressão e a gente tinha uma resistência do palito à tração. Então, dependendo dessa resistência, por exemplo, se o meu palito de picolé ele tem uma resistência muito grande à tração, então eu vou posicionar as diagonais da minha treliça de uma maneira que ela tenha mais esforços de tração do que compressão. Lembra que a gente tinha que ir colocando lá, tração, essa treliça aqui, essa diagonal está comprimindo, essa diagonal está tracionando, diagonal comprimindo. Então, essa relação a gente utiliza com vigas inclinadas. A gente pode falar aqui também sobre vigas de Vierendeel, digamos assim. Que são essas vigas inclinadas no qual eu faço com que o esforço ele corre na estrutura de uma maneira diferente. Então, às vezes, o carregamento do pilar, ao invés dele descer para as fundações, às vezes, se eu posicionar uma viga inclinada, dependendo da sua posição, dependendo aonde está a sua diagonal, essa viga inclinada, vai fazer com que o esforço suba de novo para a estrutura e depois ela desça. É um jogo bem louco, assim. Então, lá foi posicionado essas vigas para combater aquele balanço e, em vez de fazer... Vou usar nas minhas palavras. Tá. Em vez de pesar do lado do balanço, ela joga o carregamento para cima, vai para a cobertura e vai distribuir. Exato. Eu consigo fazer com que os esforços que estão atuando lá no balanço, eu coloco uma diagonal no qual ela tracionou naquele caso, que não é ideal, mas... Enfim, depois eu vou falar um pouco por conta disso. Mas eu fiz com que a minha diagonal tracionasse para ela trazer os esforços para um outro ponto da estrutura para mim diminuir o esforço lá no balanço e diminuir o deslocamento. Então, por que não é ideal tracionar? Porque a gente está falando de concreto armado. O concreto ele não é bom a tração, né? É bom a compressão. Então, o ideal quando a gente está trabalhando com essas vigas inclinadas para combater deslocamento, para trabalhar ela como se fosse uma treliça na estrutura, é fazer com que as diagonais comprimam, que tenha esforço de compressão. Porque aí eu não tenho uma grande taxa de armaduras nessa minha viga inclinada. E mesmo assim eu faço com que eu resista aos esforços. Mas é um sistema de contraventamento também. É como se eu tivesse pilar, viga, pilar, viga. Se eu traçar uma viga inclinada entre os pilares aqui, eu vou ter um sistema de contravento muito bom. Referente à estabilidade global, enfim. Mas a gente pode utilizar essas vigas inclinadas para reajustar o caminho das ações na estrutura, para fazer com que os esforços... Mas claro, não é porque tu está colocando viga inclinada na estrutura que isso vai acontecer. Existem pontos específicos para colocar isso. Existem situações específicas. Às vezes vai colocar, vou colocar uma viga inclinada aqui e daí dá numa porta. Aí dá numa janela, tá? Uma viga... Não, né? A gente precisa trabalhar muito bem, assim, com esse tipo de estrutura para combater deslocamento, para fazer com que os esforços se redistribuam e que a gente possa resolver a estrutura. E falando, nesse caso, de tração nessas vigas, a gente precisa ter o cuidado por conta da fissuração. Porque se meu concreto fissurar, eu tenho um limite de fissuração que eu preciso chegar.
do meu concreto, eu tenho um limite de alongamento da estrutura, porque se minha estrutura que está tracionada, ela tiver um alongamento muito grande, o meu concreto ele vai fissurar, vai ter agente agressivo ali, vai diminuir a seção da armadura. Então, é um monte de situaçãozinha assim, legal, para quem gosta, que precisa resolver. Mas é algo, eu utilizo bastante. E pilar tracionado, viga tracionada, enfim. Vigas, assim, olha o quanto que a gente já falou de vigas, né? E tem mais algum tipo de viga? Eu não tô lembrando mais Mais algum tipo de viga? Viga de balanço, viga de transição, viga de equilíbrio, viga normal, né? Invertida, semi-invertida, Invertida, semi-invertida. Eu não lembro mais, não. Se tem algum outro tipo de viga, coloca nos comentários que a gente não lembra. A não ser que a gente fosse falar de perfis, né? Perfil W, perfil I, perfil U. Mas de outro Mas é estrutura metálica, né? Então, não vai falar sobre isso aí. Luiz, tem situações que a gente te chama pra dar aquela olhadinha no projeto arquitetônico e tu fala, beleza, aqui eu aumento a largura da viga. Como assim? O porquê precisa fazer isso? Então, eu sei que é difícil de interpretar isso, porque geralmente a gente... Pô, tem uma viga de 14 por 40, a viga não tá passando, vou aumentar pra 50. E a gente entra naquela situação de novo, né? Vou aumentar pra 60, vou aumentar pra... E ninguém pensa na largura, né? Vou aumentar a largura. Por que eu vou aumentar a largura da viga? A altura da viga, sim. Porque às vezes, por conta da flexão, tô tendo um carregamento maior, eu vou aumentar a altura da viga, o H da viga. Aumenta a seção transversal, ajuda muito. Só que a viga ela não sofre só esforço de flexão. A viga ela não tem só a sua altura para modificar. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma residência, um sobrado, no qual eu não tenho laje de cobertura. Até aí, ok, né? Uma residência, um sobrado no qual eu não tenho laje de cobertura. Só que eu tenho marquise. Eu tenho beiral maciço, beiral de laje. Isso faz com que eu tenha um momento fletor do meu elemento em balanço, do meu beiral, e esse meu momento fletor, a partir do momento que ele se apoia na minha viga, ele vai gerar um esforço de torção na viga. Ou seja, a minha viga ela vai tender a rotacionar lateralmente, ela vai ter um esforço de torção. E aumentar a altura não é adequado nesse caso. Porque o esforço de torção é como se você fosse pegar... Como é que eu posso dizer para ficar mais fácil? Vamos dizer que você tem meu Deus, agora eu me embananei. Pegar um pedaço de madeira, no qual ele tem uma grande altura, para você rotacionar ele é muito fácil. Agora, se ele tiver uma grande largura, para você rotacionar ele é muito difícil. Porque você está aumentando a seção aonde eu estou tendo o esforço. Então, se eu tenho esforço de torção na viga, eu aumento a largura da viga. Então, falando em vigas no qual eu não tenho uma laje de cobertura, que eu não tenho uma continuidade da minha laje que vai estar em balanço, do meu beiral que vai estar em balanço, vai ter um momento fletor que vai atuar nessa minha viga de bordo e que essa minha viga de bordo, às vezes com 50, com 60, não vai passar por conta do esforço de torção. O esforço de torção, ele precisa ser combatido ou por armadura de pele, que vai combater o esforço de torção, ou pela largura da viga. Se eu aumentar a largura da viga, eu vou combater esse esforço de torção. Então, é algo que é difícil de visualizar, digamos assim, de imaginar. Difícil de você imaginar, vou aumentar a flexão, a altura da viga por conta da flexão. Vou aumentar a largura da viga por conta do esforço de torção e não de flexão. Claro que se eu aumentar a seção transversal, se eu aumentar a largura, obviamente eu estou aumentando a rigidez, estou aumentando a inércia e, consequentemente, isso vai me ajudar no esforço de flexão. Mas é mais adequado aumentar a largura quando eu tenho esforço de torção na viga. Por isso que eu, às vezes, chego lá e falo, vou aumentar a largura dessa viga. Né? Antes mesmo de fazer análise, né? Por conta de identificar qual que é o esforço que está atuando na estrutura, no projeto arquitetônico. Porque se eu sei que, às vezes, em um projeto arquitetônico que eu não tenho laje interna e eu tenho beiral, é complicado. Complicado porque não tem continuidade da laje,
Às vezes uma viga de 19 ali já não vai ser difícil passar e é complicado porque existe um esforço de torção bem grande, assim, que vai atuar nessa viga de bordo. Se eu não tenho continuidade da laje ou não tenho continuidade do beiral. Uhum. Faltou aquela dica de ouro, né? Que a gente sempre fala. Nossa, vigas. Por que vigas são tão importantes? Vigas são totalmente estéticas, né? Vigas são totalmente estéticas. Pelo amor de Deus, se vocês não utilizarem as vigas para dar a modelagem do projeto arquitetônico, vocês estão utilizando a viga errada. Não é só para travar pilar, não é só para apoiar a parede, não é só para ser uma viga de transição. Vigas são estéticas. Elas precisam ser bonitas lá. Só que para que isso aconteça, você precisa compatibilizar com o interesse do projeto arquitetônico, com qual que é o final do projeto arquitetônico. É, porque a gente usa muito as vigas para dar essa estética. Exatamente, muito. Muito. E aqui uma dica muito importante, referente a acabamento de gesso. Eu acho que a gente já falou em vários podcasts aí referente a isso, mas vamos falar de novo. Se eu tenho gesso, se eu tenho acabamento de gesso na estrutura, faça com que as vigas externas, as vigas de bordo da estrutura, elas sejam de 5 a 10 centímetros maiores que as vigas internas. Isso vai fazer com que o carinha lá que vai instalar o gesso, a mulher que vai instalar o gesso, eles consigam passar o pano de gesso abaixo de todas as vigas internas da edificação e finalizar na viga de bordo que tem 5 a 10 centímetros a mais. Isso faz com que eu tenha um apelo estético, que eu tenha uma finalização do meu projeto arquitetônico com a estrutura, com as vigas. Outra coisa, mas nesse mesmo sentido, é a dica do dentista, né? Essa pegou a dica do dentista. Dica do dentista. Né? Dica do dentista é não tenha dentes, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vem uma viga interna lá dentro do pavimento com uma viga de 40 e daí tem uma viga de bordo de 30. O cara não vai funcionar, vai ficar um dentinho lá. Aí as pessoas vão passar na rua, elas vão olhar e vão, nossa, por que tem aquele dente, meu Deus do céu? Vai ficar estranho. Fica muito estranho. E isso acontece, eu sei lá, a gente passa aqui no bairro, tem umas casas aí, puro dente. Tá de sair quebrando tudo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Estruturalcast. Se você gostou desse assunto, se fez sentido para você, deixe seu like. Se você nos acompanha pelo YouTube, se você está no Spotify, assine nossa playlist já. Traga sugestões de assuntos pra gente abordar por aqui também. E a nossa hashtag de hoje, Luiz? Hashtag Eu Domino Vigas. Aí, então deixa nos comentários se você está no YouTube, hashtag Eu Domino Vigas. Se você ainda não participa do nosso grupo no Telegram, tem o link aqui embaixo para que você possa participar do grupo, para que você possa participar dos nossos eventos, enfim, para que você possa estar um pouco mais perto de nós referente aos conteúdos, referente aos arquivos que nós disponibilizamos. Enfim, além do Estruturalcast, tem outros vídeos no YouTube no qual você pode assistir também. Tem outros podcasts aí, enfim, tem muita coisa aí, tá bom? Ficamos por aqui. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E até um próximo Estruturalcast. Falou, até rapaziada! Mais.